Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, mais uma manhã que nós vamos meditar nos salmos da Palavra de Deus. E hoje vamos falar do Salmo 69. O Salmo 69 é um salmo de lamentação, é mais um manifesto de inocência. Este salmo altamente messiânico apresenta notável descrição do sofrimento de Jesus Cristo. Esse salmo refere-se de imediato ao sofrimento de Davi, mas atinge em seu pleno significado se o considerarmos voltados para Jesus. O Salmo 69 é um salmo de Davi, como nós podemos ver aqui no cabeçalho do livro. É um salmo mais citado no Novo Testamento, provavelmente por ser um salmo que expõe a alma humana, que tem a ver com uma alma angustiada. Vamos comentar este salmo em 5 partes. E a primeira parte que eu desejo comentar, o comentar do salmo, o salmista fala do pedido de socorro, do seu pedido de socorro. Verso de 1 a 4 assim nos diz: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. O salmista diz que clamou e o socorro não veio. E até o Senhor, ou no Senhor, ele perdeu a esperança. E aqui a gente pode ver umas afirmações pesadas, não é verdade? Mas é algo comum, provavelmente que eu e você em algum momento da nossa vida tenhamos sentido exatamente como o salmista tenha sentido aquilo. É como se a pessoa pensasse que Deus o abandonou, que Deus não tivesse sentimento nenhum por ele. Esse é o sentimento do salmista. E é por isso que ele clama por socorro. Ele se sente fraco e envolvido por situações diversas que o impedem de ver o dia de amanhã. E além desse sentimento, ele descreve também os seus perseguidores, que além de perseguirem-no, cobram dele injustamente. Ele estava em dor, lágrimas, com a sensação de afogamento, preso em lamaçal, não tendo onde se firmar, devido a esse atoleiro que ele se encontrava, não tendo onde pedir socorro, não tendo como sair da situação, e ainda as pessoas que o cercam estavam te perseguindo e te cobrando, e cobrando a ele por algo que ele não fez. Esse é um sentimento de uma alma desesperada que grita por socorro. Esta é a primeira parte do salmo. A segunda parte do salmo, o salmista ele faz uma declaração do que estava acontecendo com ele. Os versos de 5 a 12, assim, apresenta essa situação. Ele fala da sua preocupação com o seu testemunho, admite o seu erro e aponta as pessoas que o estavam perseguindo e o que estava acontecendo em seu coração. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Parece que a angústia que o salmista estava vivendo não era à toa. Tinha a ver com algo que ele fez no passado. Parece ser uma punição
de acordo com a percepção do salmista, como aqui nós podemos ver nessa parte. Parece que ele não foi um bom exemplo e a sua preocupação agora era que aqueles que são fiéis ao Senhor, ao olharem para o testemunho dele, fiquem desanimados por conta daquilo que ele estava passando. Essa era a preocupação dele. O seu testemunho não viesse a enfraquecer os fiéis. E ele tinha uma sensação de uma mão pesada da parte de Deus, mas também um sentimento de injustiça, porque esse sofrimento vinha por parte de pessoas injustas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofro vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Amados, nós podemos ver aqui essa situação do salmista. Até mesmo nos momentos de tristeza, essas pessoas maldosas que o perseguiam faziam piadas contra ele. Ele era motivo de escárnio, de zombaria diante desses povos. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Verso 11 e 12. Agora, por que eles zombam? Por que eles zombam do salmista? Diz o salmista porque ele zela pelo culto a Deus, zela pela adoração a Deus, por estar na presença de Deus. O verso 9 assim diz: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Os salmos de Davi são fascinantes porque a gente pode ver o Davi, o salmista, reconhecendo quem ele é e quem Deus é. Ele abre o seu coração a Deus, mostra todo o seu sentimento a Deus, toda a sua dor, reconhece a punição do seu pecado, se preocupa com o seu testemunho, que não foi um bom exemplo, que não glorificou a Deus como se devia. Mas ele sempre afirma que a sua adoração a Deus era de coração. E por causa disso sofria zombarias, perseguições e motivos de piadas. Davi não se vitimiza, mas clama pelo socorro de Deus. E ele vem humildemente diante de Deus com sinceridade de coração. Senhor, me socorre. Pode ser justo o meu sofrimento, mas me socorre. Talvez seja isso que falte em nós, amados. Uma oração, uma entrega ao Senhor com um coração sincero diante de Deus. E não como fazemos às vezes, através de uma oração de forma ritual, simplesmente cumprimento de ritos. O Senhor ouve as nossas orações, o nosso clamor, desde que façamos isso de coração. Jeremias 29:12 assim nos diz. A terceira parte do salmo, o salmista vai fazer um clamor agora, um clamor ao Senhor, um clamor de esperança. Deus, responde-me pelo teu grande amor. Verso 13, assim nos diz. Diante de toda essa situação, a gente começa a ver aqui uma aparente mudança, né? Ou melhor, uma mudança, assim podemos ver aqui e entender na leitura do Salmo, né? O versículo 13 diz: Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Como eu disse, parece aqui uma mudança. Se no começo do salmo Davi expõe um sentimento de desespero, pedindo socorro, o clamor agora é para Deus. Depois que ele deixa de olhar para o problema e começa a olhar para Deus, a sua esperança é renovada. Ele clama a Deus pela sua grande misericórdia,
pela graça de Deus, pelo seu amor imerecido derramado a ele. Clama pela salvação infalível de Deus que não falha. O que o salmista está dizendo é que o Senhor o socorra, venha em seu favor por causa do seu grande amor, não por causa dele, por causa da sua graça e não por aquilo que ele venha a fazer. Essa é a beleza do Evangelho. Por mais que sejamos sujos, Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, limpou a nossa alma e nos declarou justos, não na nossa justiça, mas na justiça de Cristo. E aí, na sequência do versículo, o salmista pede objetivamente o que ele quer que Deus faça. Verso 14 e 15. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. O salmista pede que o Senhor o tire da situação que ele estava. Não tenho mais para onde ir, Senhor. Estou afundado pelas águas, estou preso no lamaçal, estou no beco sem saída, estou completamente desesperado. A disposição do coração de Davi é clamar pelo socorro de Deus por causa do seu grande amor, por causa da sua misericórdia, por causa da tua graça. Essa é a atitude de humildade aqui apresentada pelo salmista, sendo essa a terceira parte que o Salmo nos apresenta. A quarta parte do Salmo, o salmista faz uma oração imprecatória, versos 19 a 29. O salmista, ele expõe as pessoas que o perseguiam. Eles tinham um coração maldoso. O Senhor conhece todos os meus inimigos, os meus adversários. Por conta disso, Senhor, derrame a tua ira sobre eles. Eu pedi a eles comida, eles me deram veneno. Pedi a eles água, eles me deram vinagre. Pedi a eles ajuda e eles zombaram de mim. Versículo 19 diz: Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu o meu coração e desfaleci, esperei por piedade, mas debalde por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram de beber vinagre. A essas pessoas o salmista pede a justiça de Deus. Derrame, Senhor, a sua ira sobre eles. Cega-os, traga doença sobre eles. Faça esse povo sofrer. É claro que ele está colocando exatamente o que ele gostaria que acontecesse. Não é, amados, um sentimento que nutrimos por algumas pessoas perversas, muito ruins, que nos fazem mal e maldade assim intensa. Não é esse sentimento que nós temos. Mas perceba uma coisa, amados, que Davi está submetendo a vontade dele à do próprio Deus. Não caia no erro que você tem a permissão de Deus de amaldiçoar todas as pessoas que você não gosta e de fazer a justiça com as próprias mãos. O que Davi está dizendo aqui é que a justiça de Deus caia sobre eles. Ele está submetendo o sentimento dele para com Deus. Ele está esperando que Deus seja o vingador da sua própria justiça, da justiça de Deus. Senhor, eu gostaria de fazer isso, mas o Senhor faça isso segundo a sua vontade. E a quinta parte do Salmo, o salmista louva o nome de Deus. Verso 30, depois dele apresentar toda essa situação, ele expressa, o seu louvor a Deus. Louvarei com cânticos o nome de Deus.
exaltá-lo-ei com ações de graça. O salmista vai louvar ao Senhor não de forma ritual. Ele quer dizer que a adoração a Deus é mais que rito, é uma entrega de coração, é mais que falar, é ser. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unha. Vejam isso, os aflitos se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. É mais importante adorar a Deus, né, de uma entrega sincera de coração do que meramente uma forma ritual. É como eu disse, é mais que falar, é ser o verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. É mais que simplesmente ir à igreja, mais que simplesmente cantar uma música de louvor, é mais que simplesmente ofertar o dízimo, é uma adoração sincera de coração. Davi tinha essa percepção que a adoração sincera do coração valia mais do que ritos. Louvar ao Senhor é uma consequência natural de alguém que entendeu que Deus é soberano, que a salvação de Deus é infalível e que Ele é o justo juiz que punirá a todos aqueles que fazem o mal. O salmista, ele encerra esse salmo fazendo uma convocação para uma adoração geral. Verso 33 a 36, ele diz: porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam, o nome nela habitará. Davi aqui, ele encerra esse salmo fazendo essa convocação geral. Ele está descrevendo a cidade santa eterna, a Jerusalém eterna. O salmista diz para louvar ao Senhor, porque a nossa salvação vai além da realidade do mundo que estamos vivendo. Nós somos herdeiros da cidade santa, da Judá celestial. Então, por essa razão que louvemos ao Senhor. Por essa razão que todos os povos de toda a terra louvem ao Senhor. Essa é a nossa esperança, o céu, a habitação com o Senhor por toda a eternidade. Percebam que o texto começa com um homem desesperado, angustiado, sem saída. E termina com o mesmo homem louvando a Deus e convidando todos a fazer o mesmo. O que mudou? Aquele homem estava com os olhos nas circunstâncias, queria lidar com elas com as próprias forças, mas agora tira os olhos das circunstâncias e passa a olhar para o Senhor do amor eterno, da graça imerecida, da justiça infalível. E o que lhe resta então é louvar e adorar o nome do Senhor. Que assim sejamos nós também. Seja a circunstância que você esteja enfrentando, louve ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus soberano, todo-poderoso e de amor eterno. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra que sempre é digna de nos fortalecer, de nos animar e de nos levantar. Que essas verdades do Salmo, mediante as perseguições e adversidades que nós enfrentemos no nosso dia a dia, possa ser esse fortalecimento do Senhor para as nossas vidas. Que as promessas do Senhor sejam absorvidas em nossos corações e exteriorizadas no nosso dia a dia. É o que nós oramos em nome de Jesus.